Fala galera, uma ótima tarde para você que está na sintonia da querida FM Dom Bosco 96,1 aqui no Dial, mas você também pode acompanhar pelo YouTube da Rádio Dom Bosco, @FM Dom Bosco, e também estamos ao vivo no Instagram, hoje recebendo a Polivalente. É um grande prazer receber a Cíntia Eufrásio, professora, antes de mais nada, uma das grandes, se não a grande profissão da nossa humanidade. Ela que hoje é coordenadora de Ciências e Tecnologia da SECITES, Secretaria de Ciências e Tecnologias do Estado do Ceará. Cíntia, antes de mais nada, nós vamos falar sim sobre futuro, mas às vezes futuro traz uma ideia de distância, e ele pode estar acontecendo agora, só muita gente pode não estar percebendo. A gente vai quebrar alguns paradigmas aqui durante o programa, mas antes de mais nada eu queria saber, o povo quer saber, antes de assumir esse cargo de gestão, quem era a Cíntia? Seja muito bem-vinda à FM Dom Bosco. Tudo bem, Thiago? Muito obrigada, primeiro, pela oportunidade, pelo convite de participar. Bom, a Cíntia é uma menina que veio do interior, sou sobralense, né? Sou formada em licenciatura em Biologia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral. E em 2010 eu vim para Fortaleza para fazer o mestrado na UFC, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais. E aí eu comecei a dar aula ainda na universidade, antes de concluir a graduação, né? Naquela época a gente podia, né, dar aula a partir de um determinado período. E reencontrei aqui em Fortaleza um ex-diretor meu, que estava na Secretaria de Educação de Fortaleza e me convidou para compor a equipe dele. Eu fiquei na Secretaria da Educação de Fortaleza de 2013 até 2020, coordenando a célula de programas e projetos da Secretaria Municipal de Educação. Terminou a gestão, né, do prefeito Roberto Cláudio, e eu voltei para a sala de aula em 2020 e recebi o convite em 2025 para compor a equipe da SECITES. Legal, já vou pegar gancho no que tu fala da SECITES. Às vezes o ser humano tem esse velho chavão, que a gente sente falta quando perde, né? Não tem essa linha de raciocínio. Se hoje a SECITES não existisse, o que é que começaria a ser transformado? O que é que a população perderia de forma imediata? Eita, nós perderíamos muitas coisas. A SECITES, ela já tem 33 anos, essa secretaria, e ela, o nome completo dela é Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. Então, é uma secretaria que tem a missão de organizar toda a estrutura de educação superior, né, as universidades. Nós temos 4 universidades estaduais, né? Toda a política de ciência e tecnologia, né, o que a gente chama hoje de ecossistema de ciência e tecnologia, né? E toda essa liga entre a indústria, entre a inovação, né, o que está sendo produzido. Então, tudo isso é a SECITES que tenta ali, né, juntar, né, as peças e os atores envolvidos nesse grande ecossistema de ciência, tecnologia e educação superior. A Cíntia, que tem um currículo vasto, dá a sala de aula a esse grande desafio de coordenar essa grande pasta. Eu acho que a saída do país de fato, é educação, é transformação, é adaptação, e tudo entra justamente dentro desse ecossistema que tu fala. Em que momento, Cíntia, através desse desafio que tu topou assumir mais um na tua vida, porque a sala de aula é sim fascinante também, em que momento tu começou a entender que tecnologia não é só sobre máquinas, não é só sobre IA, como as pessoas falam, mas sim um mecanismo para transformar a vida das pessoas? E é muito importante, viu, a gente esclarecer esse ponto, porque no senso comum a gente acha que tecnologia tem a ver só com o celular e a máquina, e eu abordava bastante isso em sala de aula. E a tecnologia não necessariamente é só isso, né? Tudo aquilo que pode melhorar um processo, que pode
transformar a vida de alguém, eu posso sim considerar como tecnologia, né? Então, isso, em que momento isso aconteceu? Na sala de aula, né? Enquanto prefeitura de Fortaleza, enquanto rede de educação, as prefeituras fazem as formações e aí o professor ele é sempre provocado a estar antenado com aquilo que está na ordem do dia, né? Então, você precisa se atualizar, né, do que está sendo discutido, né? Então, às vezes, você precisa, o desafio da sala, você é desafiado a inserir novas tecnologias na sua prática pedagógica. E aí, às vezes, uma nova tecnologia não é só levar o menino para um laboratório de informática. Às vezes, uma nova tecnologia é você mudar a disposição das cadeiras, você mudar o jeito de começar a aula. Isso é inovação. Isso é uma inovação. É um outro olhar, talvez, para o mesmo ambiente, mas que vai trazer um resultado diferente com pequenas mudanças, pequenos comportamentos de hábitos mudados dia a dia. Isso, com certeza. Então, na hora de falar de um assunto para despertar a curiosidade do aluno, como isso vai acontecer, a forma de fazer essa abordagem, ela vai interferir com toda certeza, né, no resultado final da aprendizagem do aluno. E aí eu posso aplicar essa inovação, né, na sala de aula. Que é sempre um desafio. Eu gosto sempre de trazer esses assuntos reais, porque muitas vezes as pessoas que estão do outro lado, nesse caso aqui do rádio, do YouTube, do Instagram, às vezes você consome conteúdo na internet, olha, esse texto aí, essa prosa, ela é muito acadêmica. Como é que eu tiro esses conceitos e aplico no dia a dia? E esse é um dos propósitos aqui do Inova Ceará. A gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre gestão, desenvolvimento, mas na realidade tudo isso é um pano de fundo, porque a gente conta histórias, a gente está falando de pessoas. E aí, nesse sentido, dentro desse contexto, eu te pergunto, para o pequeno empreendedor que está nos escutando agora, ou aquele aluno que ainda está no ensino médio, ou quem está na faculdade, ou o cidadão que ainda não está inserido dentro desse contexto, a CESTES oferece algum mecanismo de ajuda, de abordagem, para que essa pessoa comece, vou pegar gancho na tua palavra, através desses pequenos hábitos, começar a ter uma visão diferente de mundo, por exemplo, como o Salão do Inventor? Pronto, Thiago. O Salão do Inventor, ele vem justamente nisso que você falou sobre traduzir, né, esse texto mais acadêmico, essa linguagem mais acadêmica, né, esse conceito acadêmico para a população de modo geral. E aí a gente entra no conceito de popularização da ciência, né? O que é popularizar a ciência, né? É traduzir. Trazer para a linguagem, né, real do nosso cotidiano aquilo que está sendo produzido, né, em relação à ciência, tecnologia e inovação. Então, o Salão do Inventor, ele é um edital, né, onde a gente pode... essa pessoa eu posso me inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever. Mesmo que eu não esteja afiliada a nada. Cidadão mesmo que comum. não esteja. Exatamente. Justamente por isso. Porque qual é o objetivo do Salão do Inventor? É pegar essas pessoas, porque o cearense é uma pessoa, é muito criativo, né? A gente tem no humor muita gente de referência, a música, muito empreendedor, isso é muito legal, passa muitos empreendedores. A gente traz aqui durante o Inova Ceará grandes players, mas também traz o pequeno empreendedor, e é o que eu te falava, é sobre histórias. Às vezes quando a gente traz um grande player como referência, mas é para contar a história porque começou pequeno. Por isso que eu te perguntei, por exemplo, essa questão do Salão do Inventor. Porque nós temos um povo criativo que gosta de, diante às dificuldades que se apresentam na vida dela, transformar aquilo e criar algo, fazer algo criativo. Tem esse espaço na CESTES? Pronto, o Salão do Inventor é isso, é esse espaço, o Salão do Inventor é para essas pessoas, né? Nós temos outras iniciativas, mas o Salão do Inventor é justamente para contemplar essa criatividade do povo cearense. Então, tem algumas pessoas que estão lá no seu cotidiano desenvolvendo alguma invenção para melhorar seu cotidiano, para melhorar a sua vida. E aí, ele não sabe que isso pode virar, por exemplo, um produto. Uma startup, sem dúvidas. Exatamente. Então, o Salão do Inventor é para isso.
podem participar do Salão do Inventor, e é o público que a gente quer a alcançar, né? Aquela pessoa que está ali na sua vida, no seu dia a dia, e ela desenvolveu alguma coisa, e aí ela acha que porque ela não está ligada à universidade, porque ela não está ligada à escola, ela não pode participar. Mas ela pode, porque o Salão do Inventor é para isso. Por exemplo, a gente teve... fiquei sabendo que a gente teve uma pessoa que já participou, que ele era... A filha dele é uma pessoa cadeirante, e ele desenvolveu algumas invenções para que ela pudesse brincar, né? Então, é essa pessoa. Tanta gente se identifica. Exatamente. Então, assim, a gente tem várias pessoas e a ideia é que a gente consiga, através do Salão do Inventor, chegar até elas, se aproximar, porque isso que ela está fazendo é inovação, é ciência, entendeu? É tecnologia, né? Então, a gente viu também um outro rapaz que estava produzindo máquinas com material de reciclagem, né? Então, assim, tem muita gente que está fazendo coisas semelhantes, inventando, né, do seu jeito, com a sua criatividade, com a sua irreverência, que só o cearense tem, e ela não sabe que pode participar, que essa invenção pode se transformar em algo maior para um produto, dia inclusive. Contribuir para a comunidade cearense. E assim, às vezes só falta, não é nem a inércia das pessoas. É porque, de fato, informação ela precisa ser divulgada, né? Não existe somente esse salão do inventor. A gente tem, nós temos o laboratório do projeto de ciências itinerantes, que é muito legal. No começo de março esteve em Itapipoca, reuniu muita gente. E tem também a cereja do bolo. Antes de falar da cereja do bolo, eu queria agradecer gentilmente, que sempre atende a gente, aqui o Michel, também hoje o Paulo, que está aqui na assessoria da Cíntia. Cíntia, pessoa de grande prestígio, grande referência, aqui com a assessoria da CESTES. Mas eu queria também falar da Feira do Conhecimento, que esse ano traz um tema que, particularmente, eu sempre prefiro, tá, Cíntia? Que é sobre meninas e mulheres nas ciências. Eu sempre prefiro trocar figurinhas aqui no Inova Ceará com mulheres. Porque as mulheres, elas podem até atingir o mesmo resultado do homem. Mas não adianta a gente tem um compromisso aqui de falar a verdade, ela pode até atingir esse resultado. Mas o caminho dela é mais longo. Então eu me sinto muito realizado, pessoalmente, quando eu entrevisto uma mulher de destaque, uma mulher que sabe a sua posição e usa dessa posição para poder protagonizar outras pessoas. Então, para ti, quanto mulher, e também para a CESTES, o que é que a Feira do Conhecimento desse ano representa com esse tema Meninas e Mulheres na Ciência? A Feira do Conhecimento, ela é, assim, o assunto que faz os nossos olhos brilharem mais, né? Por quê? Porque é a oportunidade que a gente tem, né, essa grande vitrine de popularização da ciência que a nossa secretaria organiza, né? E a gente tem muito orgulho de dizer que é a gente mesmo que organiza, viu? Às vezes o pessoal pergunta, quem é a produtora da feira? Né? Quem é a produtora da feira? Quem é? Não, a produtora da feira é a CESTES, né? Então, esse ano é um ano bem comemorativo, nós vamos fazer 10 anos de Feira do Conhecimento, e com um tema muito importante, né, que está na pauta do dia no Brasil, que é falar sobre mulheres e meninas, só que na ciência, né? Então, como você disse, realmente o caminho para a mulher chegar, ele é mais longo, mais pesado, né? E principalmente que quando você fala de ciência, de produção científica, né, as áreas mais duras, digamos assim, da ciência, você tem uma participação, sempre teve uma participação muito mais masculina, né, na física, né, na computação. Então, é muito importante. Romper barreiras é importante, sim. Sim. E esse tema faz com que o Brasil inteiro vá pensar sobre a participação das mulheres e das meninas na ciência. Por quê? Porque a Feira do Conhecimento, ela segue o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, todos os estados, municípios que vão fazer algum evento em consonância com a Semana Nacional vão precisar seguir o mesmo tema. Então, nós vamos ter aí, ao longo do ano, todo o Brasil discutindo as meninas e as mulheres na ciência, né? E é muito encantador quando a gente fala das meninas, né? Porque
chega uma fase ali da adolescência que as meninas elas têm uma questão com autoestima também, né? Então é importante que... E aí tem tudo a ver com o início do nosso assunto, né? Que falar de educação, porque é ali, né? Através da educação que você consegue... pavimentar a sua estrada. Isso, e retomar, né? Esse convencimento de que elas podem ser o que elas quiserem. Isso é legal que a Cíntia está falando, amigos ouvintes, pessoal que está no YouTube, no Instagram, Michel, porque ela fala principalmente dessa questão da menina, e a gente tem que cuidar dos nossos jovens criativos, a gente precisa oportunizar, né? É principalmente essa questão, quando ela fala da autoestima, na época que a gente vive digital, desse o que a gente costuma chamar de pós-moderno. O efeito comparativo, por exemplo, das redes sociais pode travar uma pessoa. Você que nos escuta não necessariamente que é jovem, mas pode ter essa sensação. Deixei o tempo passar. Me senti bloqueado por alguma coisa, um efeito comparativo, uma falta de oportunidade. O ambiente que eu estava inserido não era propício para aquilo. Obviamente que todos esses elementos corroboram para isso, né? Ajudam que isso aconteça. Às vezes a gente se sente travado mesmo. E aí eu te pergunto, dentro desse contexto, alguém que está escutando nosso bate-papo pode estar se perguntando, eu estou atrasada? E aí, como a gente não busca muitos termos técnicos, eu gosto de trazer para a história, a Cíntia, o que é que a Cíntia de hoje diria para aquela Cíntia do passado, quando veio do interior, com muitos desafios, sendo mulher, buscando um espaço que era ocupado majoritariamente por homens, o que é que ela diria para essa pessoa que tem a sensação que está atrasada? É começar? Sempre é tempo de recomeçar. Ninguém nunca está atrasado. Enquanto a gente está vivo, nós não estamos atrasados. É isso que eu trago sempre comigo para a minha vida. E você fez uma pergunta difícil, hein? Mas é porque a entrevistada é boa. Às vezes a gente segue uma pauta, viu, Michel, amigos ouvintes dele? Mas quando a gente vê que tem repertório, aí a gente começa a aprofundar o programa. Pense numa pergunta difícil. Quando eu vim para Fortaleza, eu não queria vir, viu? Preciso contar. Será que eu posso contar essa história? Eu não queria vir para Fortaleza. Por quê? Porque quando eu tentei o mestrado, eu tentei em Fortaleza e tentei em outra universidade, em Recife. E eu queria muito ter passado em Recife porque eu já tinha uma amiga lá, né? A minha grande amiga, Vanessa Dina, já tinha ido na frente. Então, o nosso plano era, eu faço lá, vou pra lá, que aí... Você vai dar de inspiração. Exatamente, pra outra, né? E só que aí, né... Ela já trouxe outro tema. Só que aí... E aí, que eu vou já falar também, sobre as mulheres estão sempre se apoiando, né? Aquele conceito da sororidade que a gente sempre fala. E aí, eu tive e tenho a graça de ter mulheres que sempre me apoiaram e me apoiam até hoje, minhas grandes amigas, né? Se eu não vou citar mais nomes, porque senão alguém vai ficar com raiva. Mas... E aí, eu não passei em Recife, passei aqui, e acredito eu que seja a providência de Deus também, né? Tudo E o que aconteceu? Eu não queria vir. E aí, o meu professor, né, que era meu orientador da graduação, o professor Natan Bezerra, conversou comigo e falou sobre isso. Pegou esse lado da providência, né? Porque... várias situações que ele fez uma reflexão comigo que me levou a acreditar que tinha sim um dedo de Deus para essa aprovação em Fortaleza, embora eu não quisesse. E aí eu vim... Embora seja cearense, né? Embora seja cearense, né? Mas... E aí foi muito bom. Tudo que eu vivi na UFC foi muito importante para o meu desenvolvimento. E o que eu diria era que... aproveite mais. Eu era muito... eu me sentia muito... por não ser da UFC, não ser aluna da graduação, e tinha outros alunos, então eu me sentia sempre... marginalizado. Não, eu me sentia... Marginalizado no sentido que esse termo é até pejorativo, mas ele significa a margem. Isso. Não, mas eu me sentia era incompetente mesmo, entendeu? Eu passei, eu fiz a prova, legal, mas eu não me sentia pronta, digna de estar ali com eles, entendeu? De não saber, eu achava que sabia bem menos. Então, eu lembro que eu me inscrevi para poder... dar conta da estatística, eu me inscrevi como aluna especial de um curso de bioestatística para poder conseguir acompanhar ali o curso. E aí, volto a dizer, né?
contei com o apoio e a ajuda de muitas pessoas para poder conseguir acompanhar, porque a estatística no curso era bem mais forte do que na minha graduação. Então, eu tinha que dar conta. Então, o que eu diria para a Cíntia de 2010 era aproveite e vai dar certo. Isso é legal que a Cíntia fala. E 2 pontos. Infelizmente, hoje o nosso tempo já está chegando ao fim. 2 pontos bem legais, quando tu falou que não se sentia pronto. Nós nunca nos sentimos o grande profissional, aquele que tem autocrítica, que quer performar mais, que quer mais resultado, ele sempre tem a sensação de não estar pronto. O que é que diferencia Michel desse grande profissional do sucesso ou do anonimato? É justamente continuar. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você se compare, o efeito comparativo é inevitável do ser humano, isso sempre acontece. E para concluir em cima do que tu falou, eu pedi para tu revisitar aí essa tua história no início, porque muita gente diz, meu tempo passou. Mas se hoje você acha que perdeu uma oportunidade, um tempo de inflexão de 10 anos atrás, mas se você começar hoje, daqui a 10 anos, essa história ela pode mudar, tem uma realidade diferente. Cíntia, queria agradecer toda a assessoria, a disponibilidade de vocês virem aqui na FM Dom Bosco de forma voluntária. É sempre um prazer receber vocês. E tem um ponto para ressaltar, para finalizar o nosso programa, que o governo do estado, ele é exatamente, e eu defendo essa causa, da presença das mulheres, do protagonismo feminino e juvenil também, que é uma das bandeiras do próprio Dom Bosco, que ele é exatamente meio a meio. Metade homens, metade mulheres, e isso é algo que a gente precisa sim bater palma e louvar. Cíntia, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Thiago, e fica aí, me coloca à disposição para a gente voltar e falar mais depois sobre a feira, sobre essa questão das mulheres, né? Nossa secretaria é uma secretaria que tem, a maioria das coordenadoras são mulheres. Isso é muito legal. Né? Então, nós temos no corpo da coordenadoria, das coordenadorias, nós temos só 2 homens, que é a cota masculina, mas a grande maioria das nossas coordenadoras são mulheres. Né? Eu gostei dela aqui, para quem está assistindo a gente na internet, ela está com 3 cordões, todos religiosos. Eu não enxergo de longe, é Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. É o escapular, que é Nossa Senhora do Carmo, e o Sagrado Coração. Embaixo é Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças. Pronto, ela está com fé e proteção. Cíntia, obrigado. Esse é o Inova Ceará, voltaremos quarta. Cíntia, teu @. Quem quiser acompanhar nas redes sociais. Cíntia _Eufrásio. Cíntia com Y? Cíntia normal. Cíntia cearense, que eu digo. Cíntia _Eufrásio. Quem quiser acompanhar nosso trabalho também, Thiago Alves Melo. Lá o Thiago é com, mas aqui o nosso papo é sem H. Viu? E fica o convite. Cordeiro. E fica aí o convite desde já para a nossa Feira do Conhecimento, que vai ser em novembro. Vamos divulgar no começo de novembro. Daqui para lá a gente volta, né, Thiago? Com toda certeza. Conversar um pouco mais. A tua assessoria para a gente fazer grandes pautas, que é a cara desse programa. Valeu, gente. Até quarta-feira, se Deus quiser.